Deus abençoe, irmãos. Vamos ler São João, capítulo 19, verso 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. 33 e 34. Mas ouvindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Grande Pai, que o Senhor possa vivificar as palavras lidas em nosso coração, porque a sua palavra já é vida. Ela tem que ser vivificada dentro do ser humano, de cada indivíduo que está para expor, manifestar esta palavra no dia em que vive. Pedimos ao Senhor falar conosco mais um pouco com esse alimento do céu, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O esposo e esposa são o mesmo. E a gente sempre toma um título que irmão Brana falou sobre ele, porque nós cremos em um profeta. Não é para qualquer pessoa, né? O mundo, eles não podem ver isto. Se eles não podem ver nem o batismo em nome de Jesus Cristo, como verão um profeta? Não pode ver. Eles ficam que a lei e os profetas duraram até João, e por ali eles param. Eles não percebem que depois de João tinha Jesus e Jesus era profeta. Então eles não percebem a luz da palavra. Mas eles têm versículos que eles baseiam, mas aquilo foi para outro tempo e eles nem sabem. Aquilo cumpriu em outro dia e eles não sabem. Então, para os dias de João, cumpriu aquela escritura. Agora nós temos escrituras que sempre está cumprindo, e o mais difícil é ver a escritura do dia. Não é fácil você contar uma história, porque você a lê. Então, você conta uma história. Depois, você dizer que algo vai suceder. Mas ver o que está sucedendo é que é mais difícil. Porque o que estava sucedendo era Moisés, o que estava sucedendo era Jesus, o que estava sucedendo era Brana, e o que está sucedendo é a esposa. Então, não é fácil para ver o que está. Mas o que foi, você conta a história. Tem muita gente que foi levantada para contar história. Tem pregador que é para contar história, certo? E mesmo que nós também temos parte histórica que nós temos que contar. Se nós não contamos a história de Brana, nós não manifestamos o nosso tempo, o nosso espaço, que é exatamente a esposa. Mas eu estava notando coisas simples, e Adão e Eva
vem sendo formado dentro do capítulo 2. Dentro de um capítulo estava formando Adão e Eva. Bom, o capítulo 1 de Gênesis estava formando o homem espírito, certo? É o homem espírito, capítulo 1, verso 26 e 27. Aquilo foi o homem espírito, que não é visto. Então Deus criou o homem à sua imagem, e Deus é espírito. Então o profeta ensina o primeiro homem criado foi o homem espírito. Aí depois Deus foi formar o homem da matéria. E quando ele formou o homem da matéria, a mulher já estava no homem. Deus não precisou fazer um boneco e soprar na narina daquele boneco e dizer: o seu nome é Eva. Ele simplesmente fez um e colocou um nome, e os dois estavam ali. Gênesis 5, verso 2, que ele fez Adão e Eva, e ele chama por um nome só. É bom a gente sempre ter a escritura. Gênesis 5, 2, macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome. É um nome só quando ele criou macho e fêmea. E chamou o seu nome Adão, no dia, que é um dia, é um capítulo, é um dia, é um período, que foram formados. Então, depois que Deus criou o espírito, o homem espírito, agora ele podia soprar aquele homem espírito naquela matéria que ele formou do barro, fazendo um homem. Eu só quero meditar nisso, que eles são o mesmo. Você tem que olhar em Adão e ver a Eva. Você tem que olhar em Cristo e ver a esposa das eras. Você tem que olhar no sétimo anjo e ver a esposa do dia. Você não pode separá-los. Eles são o mesmo. E um está dentro do outro. A Eva estava dentro do Adão. A noiva está dentro de Cristo. Nós vemos em todas as eras, irmão Brana pregou, ele é o Senhor Jesus e ela é a senhorita Jesus. Esta senhorita Jesus é das eras. Aí depois vem o Apocalipse e manifesta o sétimo anjo fora das eras. Certo? A noiva de Adão caiu, você sabe disso, irmão Brana prega que ela caiu. A noiva de Jesus caiu em Niceia. E esta noiva, que é do mesmo material, não cairá. Esta não cairá. Então a gente tem que tratar da forma correta. Ela não é diferente das outras, ela está dentro. Entende? Ela está dentro. O problema é quando ela está manifestando ele. Quando Deus fez a Eva dentro dele, mas ela tinha que sair fora. Aí ele teve que tirar a costela de Adão e formou a Eva. Aí ela cai. Se ela continuasse dentro dele, ela não cairia. Assim a noiva de Cristo. Quando Cristo morreu, e nós lemos ali, furou o seu lado e saiu sangue e água. E o seu espírito foi entregue a Deus. Dali saiu uma noiva, mas ela caiu. Ela caiu nas eras da igreja, esta noiva caiu. Agora tinha que ser
formada outra noiva, que não cairia. A irmã Brana diz que esta não cairá. Ela está dentro dele. Olha para você ver, ele não podia falar dela no seu dia, porque ela estava nele, escondida nele. A Eva estava escondida em Adão. A noiva de Cristo das eras, que manifestaria ele como filho de Deus, porque ele na terra manifestou o filho do homem, ele era um profeta, mas ela, ao sair dele no Calvário, ia manifestar o Filho de Deus. Foi o que ela fez. Agora, depois que ela manifestou o Filho de Deus durante as eras, a gente vê que ela não era perfeita. Até na quinta era, Deus diz: eu não tenho visto a sua obra perfeita. Isto é, a obra não estava completa, mas estava começando na quinta era, com Lutero, começando a formar a noiva outra vez, para que ela pudesse se manifestar depois das eras. Mas ela estava escondida nele, Cristo, com novo nome. Ela estava escondida nele durante o período que estava sendo formada, escondida dentro da palavra. Adão era a palavra do seu dia, e foi tirado de Adão uma costela, então tinha que ser a palavra daquele dia. Só que ela teve que cair. A de Cristo também teve que cair no Calvário. Logo que foi extraído, aquela noiva, ela começou o seu trabalho, mas ela caiu logo em seguida. No ano 300, ela já perdeu a noção do que era o casamento com Cristo e casou com o Estado, que para ela era a mesma coisa. Foi ali onde ela caiu. E nós temos visto a noiva sendo formada outra vez. Irmão Brana vem e diz: porém, após sua morte, sepultamento e ressurreição, agora ele tem sido Filho de Deus, o sobrenatural, o Espírito Santo. Porém, ele prometeu, pouco antes da vinda do tempo do fim, o mundo se tornaria como foi em Sodoma, quando um homem desceu em forma humana. 3 deles, 2 anjos e o próprio Deus. Agora, o difícil das pessoas na mensagem, que já nem vamos falar lá fora. Irmãos, se eles não vêem nem Jesus como o próprio Deus, eles poderiam ver a manifestação de Deus do último dia, como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló, teria manifestação outra vez, e seria o próprio Deus. Billy Graham era um anjo, Oral Roberts era o anjo dos pentecostais. Mas, e cadê Deus? E o próprio Deus. E foi como aconteceu lá na casa de Abraão. Chegou 3 anjos, mas um era o Senhor. Abraão o chamou de Senhor. Aquele era o Elohim. Mas os outros 2, o Miguel e o Gabriel, eles eram os mensageiros, juntos com Deus em 16 elementos, Deus em carne. Então Deus já veio formado em 16 elementos no tempo de Jesus para interceder. Mas quando venceu o tempo intercessório, para ele revelar os selos, que é exatamente mistérios escondidos após a ressurreição de Jesus. Aquele foi um livro que o próprio Jesus escreveu, diz irmão Brana. Então, é um livro misterioso, que ele tinha que vir para cumprir este livro também. Mas ele não podia vir na carne de Jesus, porque ele já tinha morrido. Ressuscitado, agora ele vinha na carne do 7º anjo. Por isso,
é o que o próprio Jesus diz, São João 14:12. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque vou para o meu Pai. Isto é, eu vou voltar a Espírito, eu vou voltar ao que eu era, mas quando vier ele se manifestar, ele não podia dizer quem era. Assim como o sétimo anjo não podia falar com respeito a esta etapa final. Ele dava simplesmente as coordenadas, mas não podia falar quem era. Jesus também não podia falar quem era. Jesus falou da vinda do Filho do Homem, ele era o Filho do Homem. E ele no seu dia falou que viria o Filho do Homem quando os dias estivessem idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló. Então isso daí já aconteceu no tempo do irmão Brana. Fim dos tempos, essa manifestação já chegou até ali. Porém ele prometeu, quando um homem desceu em carne humana, 3 deles, 2 anjos e o próprio Deus. Para ser claro para o povo, o que o irmão Brana não podia falar, que era Billy Graham e Oral Roberts, ele falou, mas o próprio Deus ele não podia falar. Ele chegava a ponto que ele dizia assim, eu não vou falar, porque ele sabia, as pessoas não creem nisto. Perguntas e respostas, ele falou sobre isso. Chegou um ponto que ele dizia, eu não vou falar, que as pessoas não creriam. Então aqui, eu posso falar, porque agora já passou do tempo de William Branham, ele não podia falar. Mas para o nosso tempo, para poder formar a esposa, porque o esposo foi formado em Apocalipse 10, de 1 a 7. Aquilo era a formação do esposo. E a esposa, Apocalipse 10, de 8 a 11. Aí ele não podia falar de maneira alguma desta esposa. Por quê? No seu dia não podia ser manifesto esta palavra. Certo? O que foi manifesto no dia dele foi o esposo, que é a palavra revelada. A palavra revelada era aquilo que estava escondido nos selos, nos trovões, e assim por diante, no Apocalipse, e aquilo foi manifestado, revelado em carne em William Branham. Mas aqui está, aquele era Deus, o próprio Deus agora era um homem, era o sétimo anjo, era Branham. Quando falava que Jesus era Deus, aquele povo judeu pegou em pedras para jogar em Jesus. Eu digo, o que eu tenho feito para vocês me apedrejar? Eu tenho curado os enfermos, expulsado demônios. Diz, não é porque tu fazes essas obras boas, não, mas porque tu, sendo homem, te faz a ti mesmo Deus. Ele era homem, mas ele dizia, eu e o Pai somos um. Branham era homem, mas ele estava pregando assim, desceu 2 anjos e o próprio Deus. E não dava para as pessoas crer numa mensagem desta. Esta mensagem é para um povo eleito. Aquela mensagem de Jesus era para um povo eleito. A mensagem de Branham é para um povo eleito. A mensagem da esposa nesse dia é para um povo eleito. Você é eleito naquele versículo, você é eleito naquele capítulo, você é eleito naquele personagem. Se você não for eleito nele, a Bíblia diz, nós fomos elegidos em Cristo. Se nós nunca fôssemos elegidos em Cristo, nós nunca aceitaríamos a Cristo como Ele é. O povo aceita Cristo, mas segunda pessoa. Um outro à parte do Pai, eles não aceitam Cristo, que é Deus em carne. Cristo, que é o Emanuel, Deus conosco. Eles não aceitam. Quem aceita é a esposa que aceita. Assim, para aceitar Branham como 2 anjos, Billy Graham e Oral Roberts, e depois aceitar o próprio Deus, é difícil. Vocês têm que saber que a gente para esmiuçar essa mensagem como se para esmiuçar a Escritura. É para você mostrar para as pessoas, trocar em miúdo
para as pessoas o que aquela escritura é: Deus e dois anjos. Então, se tem dois anjos, Billy Graham e Oral Roberts, e o próprio Deus, Branham não podia dizer, porque era o ministério dele na terra, ministério do próprio Deus, como foi o ministério de Jesus Cristo, que foi o ministério do próprio Deus, o nome de Deus, Jesus Cristo, Yeshua, naquele tempo, para os judeus. Mas quando isso chega ao nosso tempo, então agora Deus tem os seus anjos que prega aos gentios, Billy Graham e Oral Roberts, e tem o próprio Deus pregando para os gentios. Porque lá atrás era o próprio Deus pregando para os judeus, não podia ir aos gentios, mas pregando só para os judeus. Mas quem era? O próprio Deus, Jesus Cristo, o próprio Deus em carne, pregando para eles. E aqui para os gentios teria que vir o próprio Deus outra vez. Então veio dois anjos, Billy Graham e Oral Roberts, e o próprio Deus, tomando esses movimentos das igrejas nominais, como o Billy Graham, você toma os luteranos, wesleyanianos, e aí chega em Oral Roberts, você toma os pentecostais. Deus tem anjo para cada manifestação, entende? E aí não tem como você apontar Deus para o povo. Lá no tempo de Abraão existiu dois anjos e Deus. Agora você tem que ver que tem dois anjos e Deus outra vez, que manifestou para os gentios, mas os gentios não puderam aceitá-lo nem como profeta, muito menos como Deus. Eles duvidavam dele. Como Elias, eles ficavam na esperança de uma restauração, que a árvore não morresse mais. E aí ele continuou as árvores morrendo, ele não restaurou todas as coisas. E quando Deus diz todas as coisas, eram as coisas da própria palavra que os homens tinham derrubado. Quando Elias restaurou o altar, era o próprio altar que Elias fez eles construírem. Agora constrói esse altar, pega a água, joga a água nessa lenha e vamos ver o Deus que responde por fogo. Este é Deus. Então sempre Deus está em cena num profeta. Ele estava nos profetas, mas ele tem três manifestações especiais que nós temos aprendido, que foi no tempo de Abraão, no tempo de Jesus e no tempo de Branham. Chegou nesse tempo, escuta mais um pouquinho, aquele era Deus. A Bíblia diz que era. Agora ele desceu e ele se manifestou ali, e ao voltar as costas para a tenda, onde Sara estava, disse a Abraão: o que Sara está pensando na tenda? Está certo? A congregação diz amém. Agora, o próprio Jesus disse, no dia em que o Filho do Homem estiver se manifestando, se eles pudessem perceber que a manifestação do Filho do Homem era Deus cumprindo a sua palavra, que ele próprio tinha dito a Elias, viria e restauraria todas as coisas, o Filho do Homem viria nos dias idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló. Se eles pudessem perceber, eles saberiam que haveria outro homem agora nesses dias, e não podia ser Jesus. Por isso, quando eles chamaram Branham de Jesus, Branham parou de pregar, porque ele não era Jesus. Ele é a outra manifestação de Jesus. Você não pode roubar a glória de um e passar para o outro. Você não pode dizer que João vai revelar essas coisas. Por quê? Porque João vai só comer o revelado. Vai comer o livrinho. O livrinho é a revelação. É o que ele vai comer. Mas o que ele vai revelar? O que ele comer é que está lá dentro. Ele vai manifestar aquilo. Certo? Assim é a esposa. Ele foi um homem santo, agora é um povo santo. No tempo de Cristo, foi um homem santo, agora é um povo santo. Você tem que ver no tempo de Branham, Deus mesmo,
como nós lemos aqui, para quem quiser procurar na mensagem, o lugar de adoração provido por Deus, 195. Deixa eu ler aqui mais um pedacinho. No dia em que o Filho do Homem estiver se manifestando, em outras palavras, o Filho do Homem, o ministério do próprio Jesus Cristo. Quer dizer, o ministério é do próprio Jesus Cristo, mas o homem é William Branham. O ministério é de William Branham, do próprio Jesus Cristo em carne. Mas o homem seria João. Vocês têm que acompanhar isto. Aquele ministério estava sendo manifestado através de William Branham. E ele chama isso aqui, era o ministério do próprio Jesus Cristo. Porque nenhum outro homem pode manifestar o ministério, senão aquele Jesus Cristo. Mas ele tem que ter um homem. Ele não pode vir, ele já fez o que fez, ele morreu, ele subiu ao céu, ele não vem para morrer mais. Então ele estaria no outro homem, e aquele ministério do próprio Jesus Cristo, que era o próprio Deus, estaria cumprindo no tempo de William Branham. Amém. 196. Para nós continuarmos aqui nesta formação da igreja. A igreja passará pela justificação através de Lutero, pela santificação através de Wesley, pelo batismo do Espírito Santo, ou os pentecostais, e prosseguirá direto à perfeição do Filho do Homem, quando esposo e esposa serão as mesmas pessoas. Olha, que grande manifestação é esta que você vê aqui. O ministério de Lutero não era perfeito. O de Wesley não era perfeito. Os pentecostais também não eram perfeitos. Cada um trouxe uma coisa: justificação, santificação, restauração de dons. E a perfeição viria assim, ó: e prosseguirá direto à perfeição do Filho do Homem. A perfeição do Filho do Homem era Cristo no seu profeta nos Estados Unidos. Quando esposo e esposa serão as mesmas pessoas. Não pode ser diferente. Se nós temos o Adão e Eva sendo formado em um só, nós temos Cristo e a igreja formado de um só. Nós temos agora nas eras, terminou as eras, aí Cristo vem com um novo nome, fazendo obras maiores do que ele fez quando ele esteve na terra. E quando ele vem agora com um novo nome, ele tem a esposa com um novo nome. É isso que o povo nunca vai conseguir ver, somente o eleito pode ver isto, porque estamos vivendo do outro lado das eras, e o povo está do outro lado. Nós estamos do lado de cá, eles estão do lado de lá, das eras ainda. Eles teriam que passar as eras e ficar do lado de cá. Cristo não está mais do lado de lá das eras. As eras terminou com Pentecostes. Quando termina com Pentecostes, agora Deus está do lado de cá, do Espírito Santo. Você pode ver que o irmão Branham mostrou aquilo. Quando chega no amor fraternal, aí vem o Espírito Santo. É dali para cá que você vê agora Deus trabalhando, fazendo as obras que Ele fez e maiores do que aquela. Porque agora Ele estava trabalhando do Espírito Santo, que era dos ombros da pirâmide, a pedra de coroa, que é o próprio Cristo. Quando Ele veio naquela coluna de nuvem, aquilo ali já estava mostrando que ele estava descendo para acoplar na sua igreja. Primeiro, o irmão Branham diz na estatura perfeita, que quando ele desce, ele acopla no indivíduo. Esse indivíduo é o que representa todas as eras. Esse indivíduo
porque o cabeça vem nele. Esse é Bran, o indivíduo, e o cabeça vem nele, porque o Espírito Santo, a mensagem que ele pregou, vem soldando todas estas virtudes nas eras, e os crentes têm estas virtudes dentro de si. Mas aí vem a cabeça, a pedra de coroa, desceu em quem? Desceu em Brana. Você tem que reconhecer isso. E essa pedra de coroa, coroa a igreja. A igreja está dentro dessa cobertura. Você vê a pedra de coroa, o que está escrito lá? Amor. O que é? Cristo, é Jesus Cristo, está lá, em cima. A pedra de coroa. Então isso tem que descer na igreja, que ela já está formada como o esposo. O que o esposo tem? Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. O Espírito Santo, o Pai, desceu, soldou aquelas virtudes nele. O que a igreja tem que ter? Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. O Espírito Santo solda estas virtudes nela. Aí Cristo vem para ela. Nós temos a mente de Cristo. Aí Cristo vem a ela. Enquanto ela não estiver nessa posição, com as mesmas virtudes, aquelas virtudes, diz irmão Brana, que são as virtudes de Cristo, as virtudes do Cordeiro. 7 virtudes. Mas você pode ver que depois das virtudes, aí vem a manifestação de Deus, Deus descendo para soldar aquelas virtudes em cada crente. Por isso, um crente hoje, ele deve estar certo que ele está manifestando Deus em seu dia. E você é essa esposa que é o mesmo esposo. Não tem diferença. O ministério é idêntico. Você está aqui agora para manifestar, não a cura divina. Tudo isso já foi manifestado. O que você tem que manifestar agora é os 7 trovões que está dentro de você. Esses 7 trovões, que é a revelação dos 7 selos, e que os mistérios estão todos ali dentro já revelado. Isso deve estar dentro do crente. Aí faz do crente e Cristo uma só pessoa. Amém? Olha aqui, ó. Irmão Brana continua dizendo, em sua igreja, até que ambos serão a mesma pessoa e serão a mesma coisa. Eles são um. Agora você vê onde estamos. Adão e Eva tinham que ser um. Você é chamado pelo nome dele. A Eva era chamada de Adão. A esposa é chamada de Cristo durante 7 eras. Mas nós estamos do outro lado das eras. Cristo já tem um novo nome, o que não podia ser revelado no período das 7 eras, mas seria revelado quando as eras terminassem, diz irmão Brana. Então, quando isso terminou, ele se revelou com um novo nome. Aí ele tem a esposa. Quando ele revela com um novo nome, ele está revelando trovões, revelando selos, revelou as eras, para mostrar o que eram as eras, o que foi as eras, agora o que são os selos. Isso tudo foi revelado, estava tudo dentro do irmão Brana. E agora, essa esposa, hoje, que ela come o livrinho, ela come a revelação dele. Ela está escondida nele. Se você, hoje, pode manifestar a Cristo, não saia de trás da palavra. Eva saiu, a igreja primitiva saiu, mas o irmão Brana diz, essa daqui não cairá. Por que ela não cai? Porque ela não sai de trás da palavra. Ela não sai. Ela manifesta esse poder, ela manifesta estes selos, estes trovões, mas ela permanece na palavra. Você pode ver que a Eva caiu, a igreja caiu lá em Niceia, saindo tudo fora da Bíblia.
E é a mesma coisa se a igreja hoje, a esposa saísse fora dos trovões, saísse fora da revelação dos selos. Por isso você vê, as outras caem, mas esta não. Por isso o irmão Branham diz, haverá muitas noivas, mas uma só verdadeira. Amém? Isso daqui para nós é o final. Agora você sabe onde nós estamos. Nós que saímos em Apocalipse 10, esposo e esposa, está tudo num capítulo só. Não saia dali, não saia daquela luz, não saia daquela mensagem, não saia daquela revelação, não saia daquela interpretação, pois Deus a interpretou para nós numa carne, certo? Aí a noiva, ela mostra que ela está, como o irmão Rogério falou, ela está interpretando agora. Hoje é o meu dia, é o seu dia. Eu queria ler aqui para mim encerrar, mas ver o que Paulo falando aos Hebreus, porque o problema da igreja é de não prosseguir. Entende? Eles pararam em Pentecostes e não prosseguiram, teriam que prosseguir para poder chegar à perfeição, como o irmão Branham diz aqui. A perfeição é o ministério do Filho do Homem, porque aí vem B-R-A-N-H-A-M, Bran, que significa perfeito, perfeição. E eles pararam no Pentecoste. E agora é tempo de nós prosseguirmos e vermos. Primeiro, antes de Hebreus, nós temos aqui São João 17, acho que é 17 e 23. 17 e 23 de São João, só para nós lermos um pouquinho aqui, é um versículo, só 17 e 23, ele diz, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Ele e ela são a mesma pessoa. Cristo já estava dizendo, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Irmãos, vocês têm que ter isto, Cristo em Brana, a mensagem de Brana em nós, para fazer-nos perfeitos. Sermos perfeitos em unidade, não em trindade, em dualidade. Perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste. Isto aqui Cristo estava falando do tempo dele, ser perfeito em unidade. Quem? Os discípulos e ele. Agora você tem que ser a esposa e o esposo. É o mesmo, perfeito em unidade. O que ele fala é o que ela fala. Porque é uma perfeição em unidade. Amém? Agora, olha Hebreus, capítulo 7, verso 28. Diz, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos. Se você estiver baseado na lei como sacerdote, ainda é homem fraco. Por isso, se não houvesse a ordem segundo Melquisedeque, seria apenas homem fraco. Escuta, porque você tem que estar no Filho, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra de juramento, que veio depois da lei, uma mensagem de revelação, que veio depois da graça. Olha para vocês verem. Aquele juramento veio depois da lei, que era a graça. Agora a revelação vem depois da graça. A revelação. Deus não revelou durante o período da graça, esperou terminar a era da graça, terminou o ministério que ele tinha que fazer como intercessor, para ele manifestar esse outro ministério aqui, ó,
Deixa eu repetir, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Vocês veem onde que o Filho podia estar? Você não tem Brana perfeito porque é Brana. Você tem Brana perfeito, perfeição, porque o Filho estava operando nele. O Filho, Cristo, o ministério daquele dia estava operando nele. Então aí você tem a perfeição. Amém? E o Filho perfeito para sempre. E aqui estamos no ministério, onde a esposa, o esposo e a esposa, os únicos que não pode, não tem jeito. Você encontra o marido e mulher com problemas, com discussões, com acertos, mas se eu e você, nós somos o mesmo, nós temos Cristo em nós, nós não podemos falar duas coisas, nós temos que falar a mesma coisa, nós temos que pregar a mesma coisa. A diferença que houve é que eles deixaram de pregar o que os apóstolos pregaram e conseguiram pregar outra mensagem, e aí aquela igreja morreu. Irmão Brana mostra sobre isto. Se nós deixarmos de pregar o que a revelação dos selos, dos trovões, foi ensinado tão claramente para nós, então nós entramos num outro patamar, outro lugar, que nós estamos caindo. Entende? Permanecer com a mensagem do mensageiro, dizendo que o mensageiro disse, aqui está tão claro, a esposa chega à perfeição. A luterana não chegou, a wesleyana não chegou, a pentecostal não chegou, a primeira e segunda etapa não chegou. A que chega à perfeição é a esposa, porque ela e o esposo são a mesma pessoa. Aí ela fala o que o esposo falou. O que o esposo mostrou? O que Brana mostrou, a revelação mostrou. Cristo estava em Brana, Jesus estava em Brana, Jesus com um novo nome, fazendo obras maiores. Como ele não podia fazer obras maiores com o corpo? Jesus, ele tinha retornado ao Pai, agora ele veio, outra vez que ele voltou ao Pai, isto é, voltou à coluna de fogo. Agora ele pôde voltar, descer no homem, no indivíduo, Brana, para poder dar sua vida e terminar seu ministério, que não podia terminar só naquele tempo. Assim como William Brana, o seu ministério, o que está acontecendo conosco? Tem que descer em nós aquilo que o William Brana pregou, da revelação dos selos. O povo está atrás de cura divina. O irmão Brana disse, essa não é a minha mensagem. A mensagem dele era a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome. Era isso que era a mensagem do profeta. E eles têm que ter esta mesma mensagem neles, para falar. Aí eu, como pastor, o irmão como evangelista e outros obreiros, por aí outros pastores, ao falar, o que vamos falar? A mesma coisa, porque somos o mesmo. Nós e Brana somos o mesmo. Estou falando do Brana espiritual, estou falando do Brana que revelou os selos, porque Cristo estava em um novo corpo, revelando sua palavra. Deus estava num corpo salvando o seu povo. Agora Jesus estava em um corpo revelando sua palavra. Que Jesus, no corpo que ele viveu lá atrás, não podia revelar a palavra. Ele tinha que ter um corpo aqui. No tempo dos judeus não era para revelar a palavra. Ele cumpria uma palavra e dizia que ia acontecer algo, como ele diz, nos dias do Filho do Homem.
Quando isso estiver acontecendo, vocês teriam que saber que o Filho do Homem, Ele, Jesus Cristo, numa carne, com outro nome, estaria na terra. É tão fácil a gente poder ver que a operação é do mesmo Deus. Só você tem que tirar o seu pensamento, o homem de cena. Sabe o que Deus faz? Deus tira tudo do homem e põe ele dentro. E nós ficamos com o homem na cabeça. Isso nos dá problema. Você tem que tirar tudo do homem. Aquela mensagem não foi Brana que pregou. Quando eu leio a mensagem de Brana, não foi Brana, aquele homem que eu vejo falar que pregou. É muita coisa para um homem. Aquilo que vocês têm como esposa, tem que saber, não pode ser apenas um homem, tem que ser Deus em nós. Não é Deus em mim, é Deus em nós. É tempo para isso, para você reconhecer que Deus está em você e você e Deus são a mesma pessoa. Pai, estamos agradecidos. Ainda que eles olham e fisicamente não somos a mesma pessoa. Assim como estava Adão e Eva, logo o Senhor separou, era a mesma pessoa, mas agora via um homem e uma mulher. Aí viu Cristo e a sua igreja nas eras, mas esta igreja estava dentro dele, recebendo os benefícios do Calvário. E agora, Senhor, nós estamos recebendo os benefícios da revelação que desceu lá no Monte Pôr do Sol. Quando a nuvem desceu sobre o seu profeta, aquela nuvem completou a pirâmide com o seu profeta. E ele veio em Jeffersonville e pregou a revelação dos 7 selos. Aquilo era uma mensagem especial. Aquilo era mais do que um homem. Senhor, a gente vê um homem tirando os carrapichos da barra da calça. Mas quando entrega a mensagem, era mais do que um homem. Era Deus em carne. Obrigado, Pai, por estas bênçãos que o Senhor tem revelado a cada um de nós. Faça-nos cada dia melhores vasos do Senhor para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Quando Jesus em uma nuvem apareceu, da eternidade com seus anjos ali chegou. 1963, lá no Monte Pôr do Sol manifestou. Naquele dia a terra tremeu, pedras rolavam, foi um imenso trovão. Era Jesus entregando ao servo teu o livro aberto, revelado em suas mãos. O William Brana lá do monte então desceu para entregar a mensagem do Senhor. Os 7 selos revelou um grande poder, e os trovões ali também soou. Então cumpriu o que Jesus prometeu, sua segunda vinda ele realizou. No seu profeta eu pude compreender que novamente o Verbo se encarnou.
meu amigo, se quiseres obter a vida eterna da qual Jesus mencionou, aceite hoje esta mensagem, venha crer no livro aberto qual João reprofetizou. Se aceitares um novo nome, então vai ter, pois nascerá na família do Senhor, e este novo nome te dará poder para sair deste mundo de horror. O William Branham lá do monte então desceu para entregar a mensagem do Senhor. Os 7 selos revelou um grande poder, e os trovões ali também soou. Então cumpriu o que Jesus prometeu, sua segunda vinda ele realizou. No seu profeta eu pude compreender novamente o Verbo se encarnou.